Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitade Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. E como o estudo de Vedanta é algo muito precioso dentro da mente, porque está trazendo uma informação que a gente não tinha como ter acesso antes. E quando a gente ganha essa consciência que isso não é algo vindo de nenhum ser humano, a gente cria uma atitude, sabe? É como se a gente estivesse tocando em algo sagrado. Você quer fazer aula, você vai fazer aula descalço. Né? Você quer manter um certo nível de pureza em relação a você e o seu professor, porque você está recebendo alguma coisa que não pertence à humanidade. Está com a humanidade, mas não pertence à humanidade. Então, todo o estudo de Vedanta, e o estudo de Yoga, o estudo de Ayurveda, vai ser sempre permeado por muitos rituais, mantras, sânscrito e tudo isso. Só por causa disso. E para falar a verdade, Vedanta, Yoga e tudo mais só vai funcionar de verdade, profundamente, quando a pessoa tem esse sentimento. Ele tem essa visão de que ele não está fazendo um trabalho puramente intelectual e mental. Ele está tocando em alguma coisa que é um patrimônio da humanidade de milhares e milhares de anos. Então, quando a gente começa as nossas aulas, a gente sempre começa com um mantra, né? Em particular, os mantras são escolhidos da tradição que o professor pertence, também o tipo de oração que ele deseja fazer, né? Mas não existe uma regra de qual mantra você deve cantar, em que situação, em qual mantra você deve cantar para dar aula, né? Os professores têm convenções. Então, Sadashiva Samarambham é um mantra muito famoso e todos os professores que eu estudei cantam ele, eu canto também. Patabi Joyce decidiu cantar Vande Gurunam Charanarvinde, né, que também é um mantra muito bonito. A gente pode até falar sobre ele, algumas pessoas perguntaram. Né. Existem vários mantras que podem fazer a abertura de uma aula. E também nenhum dos mantras, a gente não inventa os mantras. Né. Vou inventar um mantra para cantar? Não, você não inventa um mantra. Né. O máximo que você faz é dedicar um mantra a alguém, né, e colocar um verso na frente depois dos seus mantras você coloca um versinho dedicado a alguém. Né? Então, por exemplo, nessas aulas que a gente está cantando, que a gente está fazendo, a gente começa cantando Sadashiva Samarambham. Então, olha o significado, como é bonito. Sadashiva Samarambham. Começando em Shiva, que é eterno. Shiva aqui não é Deus segurando um tridente. Esse conceito a gente já, graças a Deus, já largou. Né? Começando da consciência, Shiva é aquele que produz a felicidade, vem da raiz, dessa raiz que faz Shav, Shiva, é o criador da auspiciosidade. Né? Então, começando da consciência que é eterna, porque ninguém sabe de onde esse conhecimento começou. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam. E passando por Shankara. Shankara foi um professor importante dentro da história de Vedanta. Asmadacharya Paryantam. E chegando até o meu professor. Asmad Acharya Paryantam. E chegando até o meu professor. Vande Guru Paramparam. Saudações ao Parampara, a tradição de professor e aluno. Guru Parampara, a tradição de professores. Então, o primeiro verso é para saudar os professores. Né? Aí tem esse outro. Shri Jagan Mataram Devim Stitadi Padmakasanam. Isso é porque, em geral, a gente tem essa visão, eu escolhi esse, porque, em geral, a gente tem essa visão que Deus é homem. Né? Então, a gente tem que ter um verso falando que Deus é mulher, só para equilibrar. Então, Shri Jagan Mataram Devim, eu saúdo
Jaganmataram, a mãe desse universo, a consciência, que é a mãe desse universo, que afinal de contas, para criar o universo, que tem homens e mulheres, Deus não pode nem ser homem nem mulher, né? Não faria sentido nenhum. Então, saudações à mãe do universo, Shri Jaganmataram Devi, Stita Di Padmakasanam, cujo intelecto, cujo conhecimento é firme como, é reluzente, é bonito como a Padma, como a lótus. Né? Stita Di Padmakasanam, Hridaya Sagaratitam, Hridaya Sagaratitam, cujo coração ultrapassa todos os oceanos, porque cuida de todos, né, de todos os seres. Até se tiver extraterrestre, ele está cuidando deles também. Né? Hridaya Sagaratitam, Gomatim Pranatosmyaham. Eu permaneço saudando Gomatim, a mãe dos Vedas, aquela que tem os Vedas na sua mente. Eu continuo saudando sempre. Coincidentemente, Gomatim foi o nome da minha professora Glória, né, também dentro da tradição, então aí também faço uma reverência a ela. Então esses dois mantras a gente sempre canta no início da aula. Eu vou cantar para vocês separadamente, porque fica até na gravação, e depois, se vocês quiserem, vocês podem praticar para a próxima aula, vocês podem cantar junto comigo. Tá? Então, olha, eu vou cantar 2 vezes. Aí a primeira você escuta, a segunda você canta junto comigo. Então, olha. Sadashiva, Sadashiva, Samarambham, Shankaracharya, Shankaracharya, Madhyamam, Madhyamam, Asmadacharya, Asmadacharya, Paryantam, Vande, Vande, Guru Paramparam, Guru Paramparam, Shri Jaganmataram, Shri Jaganmataram, Devim, Stitadi, Stitadi, Padmakasanam, Padmakasanam, Hridaya Sagaratitam, Hridaya Sagaratitam, Gomatim, Gomatim, Pranatosmyaham, Pranatosmyaham. Muito bom. Coincidentemente, né? Não sei por que Patabi Jois escolheu esse mantra, Vande Gurunam Charanara Vinde. Esse mantra, sabia que ele é de Shankara. Ele está dentro de um texto chamado Yoga Taravali. Né? E Shankara foi um mestre de Vedanta, mas ele também era um mestre de Yoga e de vários outros assuntos dentro da tradição védica. Né? E ele escreve um texto gigante, eu acho que tem tipo uns 200, 300 versos, chamado Yoga Taravali. E esse Vande Gurunam Charanara Vinde, que a gente escuta muitas vezes nas aulas de Ashtanga, vem desse texto. Né? Desliga aí. Espera um segundinho. Pronto. E cuidado, cara. Beleza. A gente quase desligou a internet agora. Então, esse mantra vem desse texto chamado Yoga Taravali. Né? Vamos ver o significado desse mantra? Acho que eu tenho ele anotado aqui, vamos ver. O mantra diz assim, Vande Gurunam Charanara Vinde. Né? Então, Vande, eu saúdo. Gurunam, do professor, o quê? Dos professores, o quê? Charanara Vinde. Charana são os pés. Aravinda é a lótus. Aravinda, porque lótus é aquela que não está presente de noite. Então ela é Aravinda,
ela não está presente de noite. Por que ela não está presente de noite? Porque o lótus ele só abre quando tem luz. Então, um dos motivos pelo qual os pés dos mestres são chamados de pés de lótus, não é porque o pé é bonito, porque pé é sempre feio, pode ser de mestre, pode ser do que for. É porque toda vez que o mestre tem luz, né, ele é um verdadeiro mestre, ele tem conhecimento. Então, os pés de lótus, porque tem luz, porque só pode ter a lótus se tiver luz. Né? Sandarshita Swatma Sukhava Bodhi. Né? E o que são esses pés dos mestres que eu saúdo? O que é o pé do mestre? Né? É uma metáfora. Eu não estou saudando os pés, eu não preciso saudar os pés de ninguém, mas aquilo que faz do mestre um mestre, o que sustenta os mestres, é o Avaboda, é o conhecimento dele. Né? E que conhecimento é esse? Sandarshita Swatma Sukha. Né? Da felicidade, que sou eu mesmo, Swatma, Sandarshita, muito claro. Então, eu saúdo os pés dos mestres, que são o conhecimento claro da felicidade que sou eu. Vê só, a gente canta, para começar a aula de Ashtanga, né, o propósito de Vedanta. Não é interessante? Porque foi Shankara que escreveu, não podia ser diferente. Né? Sukhava Bodhi Nishreyase. Então, Nishreyase é aquilo que tem de mais elevado. Então, o mundo é completo de preyas. Tem preyas e Nishreya. Então, preyas é tudo aquilo que é desejável. Mas Nishreya é aquilo que é o mais desejável. Então, a pessoa pode dizer assim, eu sou uma pessoa muito altruísta, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito tudo mais. Mas, para todo mundo, necessariamente, a primeira pessoa que a pessoa pensa é em si mesma. Ela pode até dizer, eu penso no meu filho. Aí você pergunta para ela assim, você pensa no seu filho mais que em você? Penso nele mais do que eu. Entende? Aí você pergunta, mas você pensa nele mais que você pensa no seu filho mais que você? Então você pensa mais no seu filho que em você? Tá bom. E diz uma coisa, você pensa no filho do vizinho? Não, no filho do vizinho não. Eu penso no meu filho. Então você não pensa no filho. Você pensa no seu filho. Né? Então, porque a pessoa não tem como escapar dessa conexão com os objetos, mesmo sendo um filho, mesmo sendo o marido, a esposa, a casa, a pessoa só se conecta com aquilo que é ela. Então, no final das contas, tudo que eu estou buscando na minha vida, seja através de um movimento altruísta, egoísta, a gente não está entrando nesse mérito, vai ter que estar conectado comigo. E se esse conhecimento que tem para ser dito pelos mestres é o que sou eu, é o que está mais próximo de mim, ele não é que nem as outras coisas disponíveis para ser conquistadas no mundo. Ela é nishreyas. Ela é algo que pode me trazer uma paz fundamental, uma paz que não vai me fazer depender dos objetos nunca mais. Então, nishreyase. Jangalikaya Mane, agora ele mudou a metáfora. Jangalikaya Mane é porque ele está querendo dar a ideia da simplicidade do professor. Né? Então, simplicidade do professor. O professor é uma pessoa. Uma pessoa o quê? Jangalikaya Mana. É uma pessoa que mora aonde? Na Jangala. Jangala é jungle, na floresta. Né? Aquele que mora na floresta. Mora na floresta porque ele vive uma vida de yoga. Então, floresta, dentro da tradição védica, é sinônimo de yoga. Né? Eu acho que a gente poderia dizer na nossa cultura assim, aquele que mora no bar, com certeza não é um yogi. Por quê? Porque yoga não bebe, yoga tem que acordar cedo. Então, se o cara mora no bar, yoga ele não é. Lá eles faziam o contrário. Em vez de falar que ele não mora no bar, ele falava que mora na floresta, que mora no ashram, que mora... Talvez aqui a gente podia dizer assim, que mora no estúdio de yoga. Aquele aluno que está lá dedicado sempre, acorda, não sei o quê. Tá. Então, saudações a esse mestre que mora na floresta. E por que eu saúdo esse mestre? Samsara hala halamoha shantyai. Então, hala é um veneno. Hala é um super veneno que existe. Um veneno, como é que se diz? Que destrói tudo. Sabe, existem vários tipos de cobra. Né?
Inclusive tem uma cobra na Índia que é uma piada, não acho, que é uma cobra que se ela te picar, você não dá 5 passos e morre. 5 passos. Aí eles falam assim, se por acaso essa cobra te picar, você fica parado. Que aí nada vai te acontecer, entende? 5 passos você morre, né? Então, porque o veneno da cobra é muito forte. Uma vez que ele entra no seu sistema, ele não sai. Se você tiver com o antídoto ali na hora, talvez você tenha alguma chance de recuperar alguma coisa do seu corpo, mas não sai. E o samsara, a vida desse mundo, é exatamente dessa forma. A gente vive aqui dentro, e quanto mais a gente se conecta com as pessoas e com o mundo, mais preso a gente se sente. E a gente pensa assim, ah não, mas eu estou fazendo uma coisa para o bem. Não, mesmo que você faça uma coisa para o bem, você vai sentir, você foi tentar ajudar a pessoa, aí você ajudou ela com as coisas na casa dela, vamos supor, ela estava precisando, você fez a mudança junto com ela, aí agora você se sente, ela se sente na obrigação de fazer contigo, mas você não quer que ela te ajude, aí agora ela está te ligando. Existe algo dentro desse samsara que não adianta nem eu fazer pelo bem ou fazer pelo mal. As pessoas, ninguém está querendo fazer o mal para ninguém, mas mesmo assim está todo mundo entrando em choque. Está todo mundo se sentindo preso. Você chega para um casal e fala assim, ah, por que vocês estão juntos? Porque a gente se ama. Né? E qual é a reclamação? A gente briga todo dia. Ué, que amor é esse que briga todo dia? Não, samsara é assim, porque tem um veneno dentro dele. E uma vez que você é picado pelo samsara, por mais que você tente, você não escapa. Então, eu faço as minhas saudações por quê? Porque esse conhecimento é um antídoto. É um antídoto para esse pensamento circular, né? É um antídoto para essa prisão cognitiva que a gente tem. Né? Então, para que eu liberte, para que eu elimine esse veneno da ilusão do samsara, eu faço as minhas saudações ao meu guru. Né? Aí agora eu faço ashtanga e quebra a coluna. Né? Não é para fazer isso. Né? Agora eu faço a minha prática, seja ela qual for, como uma oração, como uma prática meditativa, com consciência do meu corpo, né? E com consciência de que yoga só está começando ali. Né? E tem ainda um grande percurso a ser percorrido. Existem outros mantras, né, também dentro da tradição muito famosos, que a gente pode ver em outras oportunidades, né, como Aba, Hu, Purusha, Karam. Mas eu acho que, para começar, esses mantras que eu citei, eu acho que eles já dão uma base para a gente entender o que é a tradição. Nenhum dos mantras vão dizer coisas diferentes dessas. Vão mudar as metáforas, vão mudar os exemplos. Mas, basicamente, eles vão estar dizendo, eles são a oração de uma pessoa tentando se ver livre do sofrimento, né, e pedindo ajuda, né, ajuda de um conhecimento que a liberte, ajuda de uma solução na sua vida, né, para isso. Né. E eu vou aproveitar só para tirar algumas dúvidas que ficaram, que algumas pessoas mandaram por e-mail. Qual é o significado de Namastê? Namastê é muito interessante. A frase inteira não é Namastê. Namastê é uma frase pela metade. Tipo, como a gente fala assim, até já. Até já não tem significado nenhum. Até já. Né? Não. Tem ali implícito dentro daquelas duas palavras uma frase que foi cortada e a gente só usou 2 termos, até e já. Né? Então pode ser, eu te vejo, não sei, eu te vejo até você voltar, eu te vejo já, assim que você voltar, até, sei lá. Tem uma combinação ali dentro, né? Mas em Namastê é muito simples. Namahate astu, que haja saudações a você. É uma maneira de se falar, né? Mas a gente não diz assim, que Deus te abençoe, que haja saudações a você. É uma maneira de se falar na Índia. Namaha, tanto que tem em alguns mantras, em alguns versos, vocês vão encontrar Namostute. Namostute e Namastê é a mesma coisa. O astu, como é um verbo, ele pode ser implícito. E fica Namahate, saudações você. Só que saudações você não faz sentido nenhum. Então a gente traduz, o Deus que está em mim saúde o Deus que está em você, né? Que a gente encontre a paz. Mas nada disso é a tradução de Namastê do ponto de vista literal. Todas essas coisas podem ser desejáveis e legais da gente transmitir através do nosso Namastê. Mas Namastê só significa Namaha, saudações, te, a você.
né? Quarto caso. A Lisa pergunta que na aula passada eu falei os asanas, não, eu falei as asanas, mas ela já escutou as pessoas falando os asanas, né? Asana é uma palavra neutra, asanam. Você tanto pode fazer os asanas ou as asanas, dá no mesmo. E a outra pergunta que eu vou responder hoje, porque não dá para responder todas, é essa daqui. Quando a gente diz que tem uma ordem, eu acho que foi da Júlia de Portugal, quando diz que existe uma ordem essencial, o conhecimento de yoga talvez contribua para a percepção clara dessa ordem, que fica subjugada quando não se tem essa clareza. Ela fala aqui um ponto muito interessante. A pergunta é grande, eu vou explicar a essência da pergunta, que é assim. Yoga, então, está me dando uma oportunidade de reconhecer algo que já existe e que está aqui circulando à nossa volta, uma ordem mental, uma ordem física, uma ordem psicológica, uma ordem energética, que nem eu estava falando dos 4 passos, é exatamente isso. O que Vedanta está fazendo, o que o Yoga vai fazer, é trazer para a gente a percepção de uma ordem já existente. E na hora que eu percebo a ordem existente, eu me desidentifico com aquilo que está dentro da ordem. Então, eu posso me achar um gênio porque tive uma grande ideia. Mas se eu parar para pensar que eu não faço esforço nenhum para ter uma grande ideia, grandes ideias são dadas para as pessoas, é quase como uma bênção. Você tem uma mente, você estudou, você tem a ideia. Existe uma ordem para receber uma ideia. Não é simplesmente eu tive uma grande ideia. Né? O que você fez para ter sua grande ideia? Existe todo um processo mental necessário para ter uma grande ideia. E ele não é mérito de ninguém, ele está disponível para qualquer pessoa na humanidade. Talvez você tenha nascido com mais aptidões, mas mesmo se esse for o caso, isso não é mérito seu. Então olha o que acontece. Quando eu penso dessa maneira, vem para minha consciência, para minha mente, a percepção de uma ordem. E a percepção dessa ordem faz o meu ego, faz a minha identidade se soltar daquela ação de ter uma ideia. Então, yoga vai funcionar nesse sentido. Ele vai falar sobre todos os assuntos que a gente se associa. Tudo aquilo que a gente se considera, que faz com que a gente se veja como pequeno e limitado, para que a gente seja capaz de largar todas essas identificações. Esse é o processo de estudo de Vedanta. É um processo onde a gente vai largando as nossas identificações um por um. Né? E é o que a gente vai estar fazendo nessas aulas, né? É o que a gente já está fazendo. Tá? Então, muito obrigado por terem me escutado mais uma vez. Né? Está sendo muito bom poder dar essa aula para vocês. Essa semana eu passei, eu acho que uns 2, 3 dias só respondendo o e-mail de todo mundo. Queria agradecer a todos aí pelas palavras de carinho, pela confiança e também é muito bom, como professor, você escutar, né, esse feedback de todo mundo e saber que a gente está contribuindo para o caminho de cada um. Né? Então, espero que as aulas e o curso possa ser muito frutífero para todos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, manda para a gente, né, e a gente vai fazer o possível para responder para você. Tá? Então eu vou encerrar a aula aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, etc., vou continuar mais um tempo aqui com vocês. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. A Poliana pergunta assim: existe algum ponto em que você realmente sente, percebe e vive o Vedanta de maneira plena? Sem dúvida, né? Quanto mais você estuda, mais clareza surge. E clareza é diferente de ignorância. Por exemplo, quando você
quando você examina um assunto qualquer, como, sei lá, medicina, né, medicina ayurvédica, né, você vai ter sempre uma nova coisa para descobrir. Sabe, você estuda Vata Pitta Kapha, aí descobre o que é Vata Pitta Kapha, aí descobre que tem Subvata, Subpitta, Subkapha, aí Subvata, Subpitta, Subkapha. Aí você continua estudando, aí você descobre que não, olha, aquele remédio funciona para tudo isso, menos para isso. Quanto mais você estuda, você descobre quanto mais detalhes existe no universo e como que esse conhecimento é sem fim, né? Mas a clareza a respeito de si mesmo não vai nessa mesma ordem, porque você não está indo na direção dos objetos, você está indo na direção do sujeito. E o sujeito é um só, os objetos são infinitos. Então, o que se multiplica exponencialmente, que são os objetos, na medida que você estuda, vai ocorrer da maneira inversa para o sujeito. Uma hora que você diz, eu não sou esse corpo, todas as identificações associadas a esse corpo vão embora ao mesmo tempo. Você não tem que fazer uma a uma. Tipo assim, agora eu vi que realmente eu não sou uma mãe, fundamentalmente. Eu sou mãe, mas eu não sou uma mãe. Por exemplo, antes da minha filha nascer, eu não era mãe. Depois que a minha filha for embora, se ela se for, eu não vou ser mãe de novo. Ou eu me vou e vou para outro lugar e lá eu não vou ser mãe. Claro. Né? Então eu consigo na minha cabeça quebrar papel por papel. Mas se eu tivesse que ir nesse caminho, os caminhos seriam infinitos. Acontece que o estudo de Vedanta, ele é um estudo de realidade. Né? E se eu estou falando que eu não sou mãe, por exemplo, então, fundamentalmente, uma mãe, né? Eu sou muito mais do que isso, isso vai ser válido para todos os outros papéis que eu faço ao mesmo tempo. Então, é como se cada passo que a gente desse na direção do conhecimento, ele jogasse a gente para muito mais longe, muito mais perto desse objeto que a gente quer. A tal ponto que chega uma hora que, mesmo nas aulas, né, você consegue se ver como uma pessoa livre. Dentro da aula, você se vê livre. E aí, sai da aula, a cabeça embaralha de novo. E aos poucos vai havendo essa mudança cognitiva. Então é algo extremamente factível para uma pessoa. Né? Só o fato da gente escutar a aula e que a aula faz sentido para mim e que me faz bem. E às vezes você escuta 1 hora de aula e você resolve um problema, às vezes de muitos anos, que você carrega dentro de si, com uma frase que está ali dentro do contexto de Vedanta. Né? Então esse é um ensinamento muito forte. Né? E ele, sem dúvida nenhuma, você realmente consegue ter essa visão. Em pouco tempo, não é em muito tempo, em pouco tempo. Desde que você tenha a dedicação, a disciplina, o esforço que a vida de yoga traz. Né? Mas a gente está falando de uma mudança cognitiva, só não tem nada físico. Assim. Nada físico. Nenhuma mudança física, graças a Deus. Nem na mente. Ela é totalmente cognitiva. Quando você... Liberdade não é conquistada aos poucos. Pensa nisso. Você não conquista a liberdade aos poucos. Ou você é livre agora, ou você nunca vai ser livre. Primeiro, eu tenho que mudar minha mente aos pouquinhos, para que aos poucos eu me liberte de cada problema que tem dentro de mim. Essa mudança nunca vai acontecer. Isso, e até porque se mudou para um lado, vai mudar para outro. Né? Agora, se eu quero me ver como livre, completamente livre, se o meu objetivo é a felicidade plena, essa felicidade plena não pode ocorrer aos poucos. Ou essa felicidade plena sou eu, é a minha natureza, e aí eu tenho algo para descobrir, ou ela nunca será possível. E graças a Deus é você. Então, o estudo é exatamente mostrar como que você já é livre, e não como você vai conquistar a liberdade. Como que você já é pleno, e não como você vai virar pleno. Né? E por isso não é aos poucos. Né? É só uma mudança cognitiva dentro da mente.